Boa noite, pessoal. Pessoal, fica no grupo aí. Mande pra mim se vocês estão me ouvindo, estão me vendo. Tá habilitado aqui. Habilitei aqui agora o chat, pessoal. Pra mim. Oi, Samuel, beleza? Tá conseguindo me ouvir, cara? Tá conseguindo me ver? Ah, José. Não é, só... não é só o papel de parede aqui, cara. Já vou tirar já. Beleza, Samuel, valeu, cara. Trabalhar, cara. Agora não é hora de jogar, não. É só depois. Bom, vou colocar aqui já pra gente poder começar, não perder tempo, né? Deixar aqui minha luzinha. Vamos lá. Daqui a pouquinho. É, Daqui a pouquinho eu já faço a chamada já. Então não sai aí não, tá? Deixar aí pra meio, mais ou menos pro meio da aula. O pessoal às vezes entra, espera a chamada e depois sai, né? Então vamos deixar mais ou menos pro meio da aula. Tranquilo? Bom, pessoal, vamos lá então, né? É, Hoje a gente vai fazer a aula de número 3, tá? Então eu vou colocar aqui. Então vocês vão precisar do caderno para deixar a anotação no caderno. É meio que uma continuação da última aula que eu fiz com vocês, que eu escrevi na explicação na lousa, tá? O conteúdo da aula de número 3. Lembrando que a gente tem apenas 4 aulas de gramática mesmo, né? De vocabulário e gramática. Beleza? O restante, a maioria é tudo speak mesmo. Por isso que vocês não podem esquecer, né? De fazer aí, mais esse período aí. Vale 30% da nota, vocês já sabem. A gente ficou sem nota aí no bimestre passado, porque não fez o speak. Então não esquece. Faz o speakzão aí em casa, pelo menos aí, né? Umas 3 unidades para fechar legalzinho aí esse bimestre. Beleza? Bom, mas, enfim, o conteúdo gramatical, o vocabulário, vou usar o mesmo vocabulário que tem no caderno de vocês, que eu passei na aula, que eu passei a lição na lousa, né? Sem ser a última aula que foi o Speak. E então vocês vão poder também utilizar ele para fazer os exercícios, tal. Quem não tem, depois pega com os amigos, tranquilo? Então segue aí também utilizando o caderno, escrevendo aí certinho, né? Não perde tempo para não ficar para trás. Tá? Vamos lá então, galera. Lembrando também, galera, vou dar uma olhada no chat aqui. Se a conversa ficar fora do padrão aí do conteúdo, aí eu dou uma silenciada aí. Tranquilo? Bom, interessante é deixar, né? Para vocês darem feedback aí que vocês estão entendendo. Se deixar dúvida também, vocês podem mandar no particular. Vamos lá então, galera. Vou deixar aqui. Essa aula de gramática é o seguinte. Deixa eu colocar aqui o data primeiro. Então, hoje é dia 6, né? Dia 6/11. E aqui é o seguinte. Então, aula de número 3, tá? Vou colocar aqui. Aula 3. Então, a aula de número 3, ela vai tratar de textos, tá? Relacionados a trabalho também, né? E ela vai entrar num tema gramatical chamado o Future Perfect, né? Que é o futuro perfeito no inglês. Só que, para vocês entenderem melhor o futuro perfeito, é necessário que vocês tenham uma base, né? Tenham um conteúdo anterior. Por isso que eu comecei com aquele conteúdo lá do presente, até mesmo para vocês entenderem a diferença entre o Future Perfect e o Present Perfect. Então, passei aquela base, né, do passado. Então, o futuro passei para vocês também lá no bimestre passado. Então, eu vou dar uma revisada para a gente poder entrar com mais tranquilidade na próxima aula, né, com esse tema
Então, mais fazer uma... criar uma base, né? Para vocês entenderem melhor o próximo... entender o próximo passo aí, né? Na parte da gramática. Então, nós vamos fazer uma revisão, tentar entrar nos três tempos verbais. Passado, presente, revisar o presente e o futuro e entrar também um pouquinho com o passado, se der tempo. Belezeira? Mas então, vamos lá. Então, se tiver também com alguma dúvida, né, só perguntar aí, coloca no chat, manda no particular aqui que eu vou respondendo. E boa. Então, vamos começar. Vou colocar aqui, em preto. O Simple Present, né? Que foi o que a gente fez. Eu vou só... Não vou entrar nem muito profundamente com o verbo to be, tá? Vou fazer só os outros. Que é o que mais está aparecendo aí nos textos, tá? Para vocês poderem fazer uma prova tranquila. Para poder fazer a análise textual, vocês precisam desse conteúdo, né? Então vão anotando aí no caderno de vocês e bora. Então, o Simple Present, que é também base daquilo que eu passei para vocês na lousa, né? Revisando. Vamos começar a pegar uma frase aqui na interrogativa, uma pergunta no presente, para vocês entenderem a diferença entre o português e o inglês, tá legal? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com uma frase. Vamos lá. Primeira pergunta, então, anotando tudo no caderno, tá legal, pessoal? Porque depois eu vou dar visto, beleza? Próxima aula que eu tiver aí, eu já dou uma olhada nesse conteúdo, dou visto também. Vocês ficam com nota também de caderno, que é importante, né? Ter o conteúdo para estudar. Então, você gosta de praias? Vou fazer essa pergunta. Então, aqui a gente olhando, que é interessantíssimo a gente ter essa base para vocês poderem fazer a análise, é olhar o que cada palavra representa, né? Que é uma coisa bem básica do português, inclusive, né? Em inglês, nesse caso. Então, você tem aqui o você, que é o sujeito da frase. Você tem o gosta de, coloca no inglês como verbo. E o restante aí, praias, a gente coloca como complemento. Então, a gente divide essa frase aí em três. Tá legal? Esses três elementos. Quando a gente passa para o inglês essa frase, o que a gente vai precisar? Diferente do português, nós temos outros elementos que eu chamo de... Eu coloco como fórmula aqui, né? No inglês, nós vamos precisar de um auxiliar antes. Você vê que o auxiliar nem tem aqui, né? Nós vamos precisar de um sujeito, depois um verbo, por último um complemento. E o ponto de interrogação aqui, que não pode faltar também. Então, os elementos, sujeito, verbo e complemento, e mais o auxiliar aqui. Vamos primeiro, então, fazer... Então, assim, vamos pegar e colocar a tradução primeiro e ver a diferença. Então, primeiro, nós vamos precisar do sujeito da frase, legal? Então, eu tenho aqui o você, em inglês você, é you, correto? Gosta. O dele já vem embutido no verbo, tá? Sempre quando tem qualquer verbo mais o de na frente, o de você não precisa traduzir, tá? Meio que ele já tá incluso. Então aqui, ó, vou fazer um risquinho, porque esse nós já traduzimos. O gosta de, tá no caderno de vocês, inclusive, que eu tô usando a mesma base de vocabulário, é o like, né? Tanto é que no YouTube, lá, quando você gosta de um vídeo, você deixa o seu like. Tranquilo? Então, e o like. Praias, nós temos praia, que é beach, e aí nós acrescentamos o ES para dar o plural, beaches. Colocamos o ponto de interrogação, e aí tá vendo, ó, o gosta de eu já traduzi, que tá aqui no like, e o praias eu traduzi aqui como beaches. Estão vendo que o português eu traduzi tudo já para o inglês, ficou you like beaches. Só que, e o auxiliar? O auxiliar não tem no português. Por que que não tem? Porque funciona da seguinte maneira. Tá vendo aqui o like? Ele, no inglês, ele significa apenas a ação de gostar. Ele não indica o tempo verbal dela, tá? É como se eu estivesse falando assim. Boa noite, Guilherme, beleza? Bom, então nós vamos... É como se eu estivesse traduzindo assim, ó. Vamos supor que você chega, pega o português, faz a tradução livre, e aí você fala assim pro gringo, ah, you like beaches? Ele vai entender, ele vai soar para ele como assim, você gostar de praias? Por quê?
O like, aqui o verbo, quando tem uma pergunta, ele não revela o tempo verbal, ele só revela a ação de gostar. Mas não dá para saber se é gostou, gosta ou gostará. Então, quem faz essa função é o auxiliar que dá o tempo da frase. Então é assim, o verbo dá a ação e o auxiliar traz o tempo verbal. É assim que funciona o inglês. No português, você vê que é diferente. O verbo, ele vai conjugando, ele vai modificando a sua base, e aí ele já mostra as duas coisas no português. Quando eu pego aqui gosta, eu consigo perceber que é o verbo gostar no tempo presente. Você gosta. Beleza? Se eu colocar você gostou, o verbo gostou, ele vai apresentar duas informações, o verbo gostar e no passado. Beleza? Então é diferente, né, na pergunta no português da pergunta do inglês. Eu preciso utilizar um auxiliar. Tranquilo, pessoal? Beleza? Se ficar aí um pouco difícil, vocês vão colocando aí no... Vão mandando para mim as dúvidas, tá legal? Eu vou sanando aqui. Bom, então assim, meu objetivo, you like bitches, é colocar esse like aqui no presente, correto? Eu quero perguntar no presente. Então eu preciso de um auxiliar que me revele, né, que mostre para a pessoa que eu estou conversando. Eu quero falar no presente. Então eu vou lá e vou colocar o auxiliar do. Aí ficou do you like bitches? Aí sim, a pessoa, por causa do do, ela entende que esse like aqui ele tá no presente. Aí sim a tradução vai ficar bonitinha aqui no português. Você gosta de praias. Belezinha? Bom, então, só revisando aqui. S é de sujeito, tá? O Samuel tá perguntando aí. S de sujeito, V de verbo e C de complemento, tá? A pessoa é o sujeito, o verbo é a ação e o restante é o complemento, que dá mais detalhes. E o A aqui é auxiliar, tá legal? Belezinha? Bom, então, para montar então a frase, minhas perguntas no presente simples, eu utilizo dessa maneira, tá legal? Bom, agora, se eu tenho... Vamos lá, vou colocar mais uma vez aqui, tá legal? Ah, vou colocar uma outra pergunta no português. Vou colocar aqui agora com ele, tá? Ele... Vou até fazer a mesma base para ficar fácil. Ele gosta de... Vamos ver só se tem alguma outra... Ele gosta de inglês. Ele gosta de inglês? Então, fiz a pergunta. A gente já sabe, então, a nossa base, ó, a gente olha para o português aqui e já vê, né? Quem é sujeito da frase, quem é verbo de frase, quem é o complemento da frase, né? Com base no que a gente estava vendo lá em cima. Vamos fazer mais uma vez aqui a fórmula no inglês, né? Então, escuro. Então, nós temos o auxiliar no inglês, sujeito no inglês, verbo no inglês, complemento no inglês, ponto de interrogação. Mesma base. Então, vamos para a tradução primeiro. Eu tenho ele. Ele, em inglês, estou falando de uma pessoa, tá? Eu vou colocar he. Se for um animal, me referindo a um animal, aí eu vou colocar it, né? Mas no caso aqui, o meu objetivo é falar sobre uma pessoa. Maria Eduarda, boa noite. Gosta de? Ó, então ele, eu já fiz a tradução aqui, correto? O sujeito já está feito. Gosta de like, correto? Bom, então gosta de, já está tudo embutido aqui, né? Não que o D não tenha uma tradução, tá? A tradução do D é off, só que você não coloca o off na frente de verbo, tá? Então por isso que ele some, tá? Se não for verbo na frase, aí você coloca off, mas nesse caso não tem. E em inglês que é English, letra maiúscula, né? É de uma. Opa. English. E ponto de interrogação. Então, primeira parte eu fiz, né? Fiz a tradução de todas as palavras. Mas falta o A, que é o auxiliar, que não tem no português. Não existe auxiliar, porque não precisa, né? Eu já tô vendo aqui que o gosta tem as duas informações. A informação de gostar, mais o tempo presente. Mas aqui o like só tem a ação de gostar. Eu preciso demonstrar o presente. Beleza, se eu quero demonstrar presente, então eu vou lá e coloco o auxiliar do, correto? Correto. Só que tem um porém aqui. Isso tá marcado no caderno de vocês, se vocês copiaram. Quem copiou a última aula que eu passei na lousa e as explicações, tá? Isso aqui é meio que uma revisão. Quando eu tenho, vou colocar aqui do ladinho, tá? Quando eu tenho terceira pessoa do singular. Quem é terceira pessoa do singular? Vou colocar aqui do ladinho, tá? Ó, assim. Ó.
terceira pessoa do singular, tá? Pessoal, isso aqui de português, a matéria lá, quarta série, quinta série, tá legal? E não é pra você, quer dizer, quem não aprendeu, né, aproveita. Mas não é o objetivo ensinar essas coisas de português, né? Só para vocês analisarem. Terceira pessoa do singular é ele e ela, tá legal? No inglês, aqui a gente vai ter a terceira pessoa que é he, que é ele, she, que é ela, o it, que é ele ou ela, se não for uma pessoa. Vou até colocar no português aqui embaixo. Ó, ele, ela e o it, que pode ser isso, ele ou ela. Mas que é, não é pessoa, né? Tá legal? Então eu tenho aqui essa base aqui. Quando eu tenho a terceira pessoa do singular no tempo presente, eu vou acrescentar nele a regra do S. Vou colocar um Szão aqui, ó. Regra do S. Legal? Então aqui, ó, na primeira frase que eu fiz aqui, ó, do you like bitches, eu não tenho ele ou ela, correto? Eu tenho você, ó. Vou pegar aqui em cima, ó. Você, não tenho ele ou ela. Então você vê que eu não tenho regra do S nenhuma, tranquilo, fiz a tradução, acabou. Agora aqui, nessa segunda frase, que está em azul, eu tenho ele. Então, ou seja, quando eu passo para o inglês, eu preciso aplicar a regra do S. Beleza? Isso aqui, pessoal, pega pra caramba brasileiro. Por quê? Chega em provas, chega em concurso público, Enem, vestibulares, cara, sempre vai aparecer isso aqui. Então, é extremamente importante que vocês entendam isso daqui. Tá legal? Isso aqui também é uma matéria lá vista lá no sexto ano, cara. Isso é uma matéria bem antiguinha, tá? Então, para vocês que estão no segundo, vocês já viram isso, eu tô revisando para dar uma reforçada legal, vocês estarem com esse conteúdo, tá legal? Inclusive, eu vou ver se consigo gravar esse conteúdo, para se alguém, por algum motivo, perder aí a aula, depois pode assistir, depois eu vou passar o link para vocês, ver se dá certo. Bom, vamos lá. Aqui, então, eu tenho o do, né, ali, aí eu preciso agora aplicar a regra do S. Onde eu vou aplicar a regra do S? A regra do S é sempre aplicada na palavra mais importante. A palavra mais importante é o auxiliar, tá legal? Vou aplicar a regra do S nele então. Tranquilo? Então, o que que eu faço? Vou lá no do e acrescento o ES, vai ficar does. Belezinha? Então ficou does he like English? Fiz a entonação da pergunta. Does he like English? Fiz a minha pergunta. Tá no presente também, ó, porque tem o do. A única diferença é que eu apliquei a regra do S, porque eu tenho aqui o sujeito ele ou ela, tá legal? Se não tem ele ou ela aqui, não aplica a regra do S, fica o do sozinho. Beleza? Exatamente, Rodrigo. Exatamente. Só se for a terceira pessoa do singular. Tá legal? Deixei aqui de rosa, ó. Terceira pessoa do singular. Não pode ser o plural, tá, galera? Eles, elas, não entra no jogo. Só pode ser ele ou ela, tá bom? Lógico, eu posso ter no lugar de ele um nome, né? Se eu falar assim, Roberto gosta de inglês. Roberto não é a mesma coisa que ele? Então coloco a regra do S. Se eu falar assim, o seu irmão gosta de inglês? Seu irmão não é a mesma coisa que ele? Então é terceira pessoa do singular, também ganha a regra do S. Se eu falar assim, a mesa tem pernas fortes, tô falando da mesa, é ela também, mesmo não sendo uma pessoa, tem regra do S. Tá legal? O Brasil tem muitas pessoas alegres, tem terceira, o Brasil é terceira pessoa do singular, coloca a regra do S. Belezeira? Deu para entender? Tranquilo? Bom, tá registrado aí, né, galera? Então, precisar, tá de boa. Então, presente, ó, nós temos então, e essa base dessa regra, ela vai permanecer em todos os outros tempos verbais, na maioria das regras do inglês, isso é uma base muito forte que eu tô passando para vocês, ela é muito útil. Legal, Samuel. Boa. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu já faço a chamada, tá, galera? Não sai da aula, não. Vamos lá, então, passar agora, eu vou fazer a parte interrogativa agora do futuro, tá legal? Vamos passar primeiro essa base para vocês terem uma ideia do auxiliar. Então, vou colocar aqui futuro que tem. Então, aqui o future. O future que eu vou passar para vocês é com o will, que é aquela também que eu passei para vocês lá na aula do bimestre passado, tá? Essa aqui é muito importante também.
Deixa no caderno, pessoal, para passar depois o visto para vocês, tá? Que eu passei no mês passado, que ela tem uma relação direta com a matéria da aula 3, tá legal? Bom, vamos lá então. Mesmo processo eu vou fazer com vocês, tá? Coloquei aqui, só que agora uma frase no futuro. É... Tenho duas formas de fazer futuro, né? Vocês. Qual o verbo que tem aqui? Tá. Vocês vão assistir futebol? Vocês vão assistir futebol? Então, fiz essa pergunta. Vão assistir? Tá vendo? Essas duas coisas? Essa é uma forma de falar no futuro no português. Uma outra forma de falar, a mesma frase, vocês. Vou juntar as duas coisas e vai virar o quê? Assistirão. Certo? Assistirão futebol. Vocês, né? Vocês assistirão? Vocês assistirão futebol? Samuel, eu tenho. Vou ver se eu posto lá. Qualquer coisa eu subo, coloco lá e mando pra vocês o link. Aí deixo como conteúdo privado. Então vamos lá. Vocês vão assistir futebol ou vocês assistirão futebol? Tem então essas duas formas de falar, tá? Essa segunda frase, essa segunda forma aqui do verbo, ele já tem também as duas formas nele também. Ele tem já incluído, né, a ação de assistir, mas o tempo verbal que é futuro. Então as duas coisas, elas já estão embutidas aqui, certo? Agora, nessa frase aqui de cima, a gente acaba colocando, né, no português esse vão, né, o verbo ir antes do verbo para dizer que esse verbo assistir está no futuro, né? Então a gente meio que a gente coloca dois verbos, o verbo ir que acaba sendo meio que um auxiliar no português também, né? Porque é ele que está dizendo que o assistir está no futuro, né? Beleza? Então essas duas partes, essas duas formas de se fazer a frase no futuro acontecem no português, mas no inglês não, tá? Nós vamos fazer só com o will aqui, beleza? Existe uma outra forma do futuro, que é o be going to, mas a gente não vai entrar nessa aí porque o will é o que o conteúdo tá pedindo mais para vocês. Até mesmo porque will e be going to, cada um tem um objetivo diferente, tá? Bom, um cafezão aqui. E vamos lá. Então, mesmo processo, tá, galera? Então, ó, uma vez que você pegou a manha do que tá de verde aqui em cima, que é a fórmula nós vamos usar igualzinho, ó. O auxiliar, o sujeito, o verbo e o complemento. Mesma fórmula, tá? Então, uma vez que você pegou a manha de organizar a frase, você consegue tanto identificar em um texto, você consegue identificar onde é que é. Por exemplo, você tem uma frase, você tem, pô, uma, duas, três, quatro palavras. E tá uma pergunta, você já consegue identificar que a primeira palavra é o auxiliar, depois é o sujeito, o verbo e o complemento. E mesmo que você não saiba a tradução das palavras, mas pelo menos você consegue identificar a ordem delas. Isso facilita muito o processo de compreensão de texto, muito mesmo. Bom, então vamos lá. Vou pegar aqui então e vamos no esquema. Aqui, vocês é o sujeito da frase, correto? O assistir é o verbo da frase e futebol é o complemento da frase. Beleza? Então vamos fazer a tradução. O sujeito que é o vocês, a gente sabe que é you. Que é tanto você como vocês é you. Assistir, que é o verbo, ó. Aqui eu vou colocar ação, tá? Esquece, não vai traduzir esse vão aqui, hein? Toda vez que você tiver o verbo ir mais um verbo na frente, não traduza o verbo ir, senão vai dar errado, tá? Mas vamos supor, ó, vou até colocar de rosa. O que eu colocar de rosa aqui é só para explicação, vocês não anotem não, tá legal? De rosa não. O resto pode ir anotando. Ó, vamos supor que o cara ele vai seco, ele vai fazer assim, ó. Ele pega o português, ele coloca aqui, ó, go, que é o vão, o assistir, que é o watch, e o restante que é o futebol, que é soccer. Ou futebol se for na Inglaterra. Tá vendo, ó? Ele vai fazer isso daqui, tá tudo errado, tá, pessoal? Por quê? O verbo ir, ele indica no inglês que a pessoa tá indo para algum lugar.
Veja que é diferente da função do vão aqui no português. O vão aqui, quando tá junto de um outro verbo, ele não tá dizendo que você tá indo para lugar nenhum, ele tá dizendo que você vai fazer isso aqui no futuro. Olha a diferença. Então, a função desse vão aqui no português não é a mesma do go, do ir no inglês. Então, vamos dizer assim, o verbo go, ele não se mistura com outros verbos, tá? Você não tá indo para lugar nenhum. Então, esquece esse go aqui, não traduz. A forma mais fácil de você traduzir é você encarar a frase de baixo, porque não tem vão aqui, não tem o verbo ir, só tem o verbo assistir, correto? Então, é a melhor, é a mais fácil, no meu ponto de vista, né? Então, o interessante é você ter a manha de fazer aí o negócio certinho, tá? De olhar aí para a frase e entender a estrutura do inglês, que o português ele mais atrapalha que ajuda em alguns casos. Então, vamos voltar. Então, já que eu não vou colocar o verbo go, vou analisar a parte de baixo aqui, ó, só o verbo assistir, então eu vou colocar só o watch. É só o verbo que interessa. E futebol aqui, soccer ou futebol na Inglaterra. Se for nos Estados Unidos é soccer, se for na Inglaterra é futebol. Faltou auxiliar. Por enquanto a minha frase tá: você assistir futebol? Para ele entender que está no futuro, o auxiliar precisa aparecer aí. E agora, o auxiliar, ele vai aparecer aqui no futuro, que vocês têm no caderno lá, é o will. Coloquei o will antes do sujeito da frase nessa ordem, tranquilo. Aí a pessoa vai entender legalzinho que a minha frase ela tá no futuro. Tranquilo, pessoal? Belezinha? A Emily já tá saindo já, Emily? Tá dando um good night aí? A gente chega, good night é pra se despedir. Quando a gente tá chegando, a gente fala good evening. Belezinha? Mas eu entendi. Tô brincando. Bom, aí, colocamos o will aí, tranquilo, né? Agora, o que é mais fácil aqui, considerando aqui o presente simples do futuro, tá? Ô, louco, você se ofendeu na brincadeira? Saiu? Deu um good night aí? Ah, era brincadeira, que isso. Ah, ela entrou de novo aí. Oi, Emily, você não se ofendeu, não, é brincadeira, hein? Dá pra entender, viu? Já meti essa aí também várias vezes, hein? Pra entender, sim. Ah, mas eu acho que ela saiu. Ela saiu pra falar, não, eu tava me despedindo mesmo. Aí eu voltei. Agora eu tô dando good evening, né? Manda aí, Emily, só pra os camaradas entender aí, né, pô. Bom, vamos lá. Então, é... aqui, então nós temos o will, tá? Indicando o futuro. O que é mais fácil se a gente comparar o presente do futuro? A diferença é que o futuro, você vai usar o will para todo mundo. Não tem essa de terceira pessoa do singular, tá? Então, se eu quiser falar assim, ele vai assistir futebol, ele assistirá futebol, vai ser a mesma coisa, tá? Não vai mudar. O will, ele é para todo mundo, não tem distinção de terceira pessoa do singular, tá legal? Ó, vou colocar até aqui, ó. Não tem regra da terceira pessoa, tá? Will, ó, é para todos. Ó, usa-se para todas as pessoas, ou todos os pronomes. Tá legal? Não tem terceira pessoa. Belezinha? Pessoal, foco aí, tá, galera? Fica brigando aí no chat, não. Senão eu vou ter que travar ele. Beleza? Então ficou will pra todo mundo. Todos entenderam, pessoal? Dá um sim aí. Então, se tá entendendo. Se for alguma dúvida aí também, coloca aí no chat. Se tá tranquilo. O Felipe aí colocando, beleza? Sim. O Alexandre também, sim. Joia. Então vamos lá, então. Parte do passado. Vou pegar aqui. Vou anotando aí, galera. Não deixa de anotar, não. Então, vou colocar aqui é o Simple Past, tá? Tem dois tipos de passado, mas vamos colocar o Simple Past. Esse daqui vocês não tem nada até agora, tá legal? Nada, beleza? Então isso aqui, essas duas aqui é revisão do que vocês já têm no caderno que eu ensinei. É aqui. Vamos lá, Simple Past. Vamos pegar uma frase.
colocar. Vamos pegar outras. Nossa. Para eles. Eles. hum, dormiram cedo. Pergunta, né? Eles dormiram cedo? Então, aqui, vamos novamente, né? Mapear o que temos aqui. Nós temos sujeito, que é eles. Nós temos o verbo. Temos o complemento. Ah, lembrando outra coisa, pessoal. O complemento, ele não é obrigatório nas frases, tá? Eu posso colocar, eles dormiram? Ah, já tá excelente. Mas eu coloco sempre complemento porque normalmente se tem isso nos textos, né? Tem uma explicação. E é para quando a gente vai quando nós vamos nos comunicar, é melhor colocar o complemento porque deixa mais fácil a comunicação, né? Bom, então eles dormiram cedo. Fiz aí vamos fazer agora o esquema, que é o mesmo, lembra? Mesmo processo nas perguntas. Então, esse que eu tô de marcando de verde, pessoal, é o tesouro de vocês, hein, galera? Esse que você tem que gravar na cabeça. Auxiliar, sujeito, verbo, complemento. De interrogação lá. Vamos lá. Agora, vamos fazer a tradução. Sujeito é eles em inglês, they. Verbo. Verbo dormiram, a gente vai colocar só o verbo dormir, né? Que é só ação sem tempo verbal. Dormir é sleep. Beleza? E o complemento que é cedo, que tem também no caderno, que é early. Ponto de interrogação. Belezeira? Fiz a tradução, ó. Eles dormiram sleep e cedo early. Joia. Ponto de interrogação, fiz. O que está faltando? Novamente, o auxiliar. Até agora vai ficar eles dormir cedo. Não dá para entender que ele está falando no passado. Então, vou lá. O auxiliar indica tempo passado. Você vê que ele não tem tradução, ele só tem uma indicação. Passado é did. Então ficou. Eles dormiram cedo? Did they sleep early? Então agora sim, o sleep mostra pra gente o tempo verbal, ou a ação de dormir, e o did mostra que o sleep está no passado. Aí sim eu consigo fazer essa tradução aqui. Se não colocar o auxiliar, não dá para entender a frase na sua totalidade. Belezeira? Tá, novamente, vamos lá colocar mais uma coisa boa, né? Que é o did também é usado para todas as pessoas, tá? Belezinha? Todas as pessoas. Não tem distinção também de terceira pessoa, não, tá? Usa o did para todas as pessoas. Bem facinho também. Então você vê que tem quem dá mais encrenca por causa da regra do S é o presente, né? Nas perguntas. Lembrando que essas regras são só para as perguntas, né? No restante, não tem essa frescura aí do inglês aí de terceira pessoa singular. O resto tá tudo bem de boa. Belezinha, galera? Então essa primeira parte aí, coloca para mim aí se todo mundo tá entendendo, se tá precisando aí de alguma uma instrução. Estamos com 22, pessoal. Vou fazer a chamada agora, tá? Quem tá aí, olha. Quem não tá, só lamento. Aqui que eu vou colocar com base na. Eu vou falando, tá, pessoal? Aí o nome. Não tá escrever nada, não, tá? Porque quem tá aqui aparece pra mim.
Olha aí, pessoal, acho que eu vou ter que tirar uma foto. Tá aparecendo pra mim aqui. É só um segundo. Dá uma fotinha. Bom, então, tá feito aí, ó. Chamada feita, tá, galera? No que tá aparecendo aí pra mim aí, já coloquei. Beleza. Então, o Rodrigo também aí falando, beleza? Você tá entendendo? Tranquilo. Vamos lá agora. Vamos colocar aqui agora a parte das frases negativas, tá legal? Vou colocar aqui. Isso aqui, então. Então vamos lá. Frases negativas, vamos começar também com o presente, simple present. E dá tempo aí, com esses 10 minutinhos que a gente tem. Fui lá, coloquei a frase. Hum, então, nós não trabalhamos aos sábados. Beleza. Então vamos dar uma olhada aqui também o que a gente tem. Sujeito da frase. A negativa que eu vou colocar aqui como not. O verbo. E o restante da frase, que é o complemento. O que a gente vai precisar agora fazer no inglês? Para fazer essa frase, a ordem das palavras precisa ser sujeito da frase, auxiliar, not, verbo e complemento. Ou seja, se a gente comparar aqui em cima com as perguntas, veja que na pergunta eu começo com auxiliar e coloco o sujeito depois. Na negativa, isso é invertido. Beleza? Ó, você vê que vem um sujeito para cá e o auxiliar vem para cá. Tá legal? Então, aqui, ó, em relação ao sujeito, então vamos pegar assim. Eu tenho essa frase. Se for uma pergunta, o auxiliar vem aqui. Se for uma negativa, o auxiliar vem aqui. Então, ó, tá vendo? Dá para indicar bem tranquilamente qual que é a ordem das palavras aí no inglês. Bom, beleza. Sujeito auxiliar, not, verbo, complemento. Vamos começar com a tradução. Nós, em inglês, we. Já fiz a tradução. Auxiliar. Como meu objetivo é presente simples, qual o meu auxiliar? O auxiliar é o do lá, né? Beleza. Continuo. O não, que é o not. O verbo, que é trabalhar. Trabalhar, que é work. Tem uma alteração nele, tá, pessoal? Independente. Ó, a base dele é essa. E aos sábados, que é on. Letra maiúscula também para o dia da semana. On Saturdays. Essezinho lá. Beleza? Então, ficou aqui. Vou colocar a regra do S? Não vou. Por quê? Nós não é ele nem ela, tá? Ó, fiz a tradução, fiz a tradução, fiz a tradução, fiz a tradução.
Então, não coloco a regra do S aqui no auxiliar, porque não é terceira pessoa do singular, não é nem ele nem ela. Vamos fazer uma com a terceira pessoa do singular. Vou colocar até um nome próprio aqui, ó. Rose não estuda chinês. Tem chinês? Tem. Chinês. Mesmo processo lá. Lá pro verde. Sujeito. Auxiliar. Not. Verbo. Complemento. Pego Rose. Sujeito da frase. Não muda, né? Nome próprio. Rose. O auxiliar do presente, né? Que a minha frase está no presente. Do. O not. Continua. O verbo estudar é study. Ó, traduzir. E o complemento chinês, letra maiúscula, Chinese. Primeiro eu faço essa base, eu gosto de fazer assim. Depois eu olho, vamos ver. Tem a regra do S? Tem. Por quê? Rose é a terceira pessoa do singular. É a mesma coisa que ela, né? Ela não estuda chinês, Rose não estuda chinês. É a mesma base, né? Então por isso que a gente vai lá e coloca a regra do S. Fica assim. Beleza? Se eu quiser fazer uma abreviação dessas duas, eu posso fazer, tá? Se eu quiser juntar o do e o not, vai virar don't. Se eu quiser juntar o does e o not, vira doesn't. Tá legal? Posso fazer separado ou posso fazer junto se eu quiser. É opcional. Parece bastante junto, né? Eles usam mais junto do que separado. Belezinha? Então você vê, pessoal, uma base que é a base mesmo de você seguir a ordem das palavras e o auxiliar vai modificando. Auxiliar antes do sujeito é pergunta, auxiliar depois do sujeito é negativa. E vai ser a mesma coisa para os outros tempos verbais também. Vamos lá para o simple past, o future, né, que a gente estava fazendo primeiro, né? Então, future com will. Consigo pelo menos fazer essa, depois a afirmativa fica bem mais fácil a gente fazer depois. Mas a gente já mata mais da metade, 75% aí já tá feito aí já das regras básicas, que é importante vocês terem isso. Então, future, vamos lá. Coloquei a frase, então, nós vamos ler terror. Opa, nós não vamos ler terror, perdão. Ou posso também, nós não vamos ler, leremos terror. Vou fazer mesmo processo. Nós temos sujeito, a negativa. Ó, lembra verbo ir mais outro verbo? A gente considera verbo, né? Aqui já tá os dois embutidos. Complemento. Vou lá para o inglês. Preciso do sujeito, o auxiliar, o not, o verbo e o complemento. Mesma estrutura de frase. Começo a minha tradução. Sujeito é o I, que é o nós. O auxiliar, passo depois. Vamos lá. Not, que é o não. Vamos. Não posso colocar o go, hein? Porque go não se mistura com outros verbos. Pego só o verbo ler, que é read. Beleza? Ó, então, ó. Faço isso aqui. Isso aqui tá embutido, hein, galera? Não vá traduzir ele, não. Terror, horror. Faltou o auxiliar. Meu objetivo é dizer no futuro. Já sei que o auxiliar do futuro é will. Beleza? Fechou a frase.
Professor, dá para juntar também will com not? Dá também, dá certinho. Will com not forma won't. Belezinha? Muda um pouco, hein, galera, tá? Perto dos outros. Fica dessa maneira. Eu coloquei de verde, né? Vou até colocar de verde também. Uma corzinha legal. Ó, won't. Tranquilo? E vamos para a última parte, que é o passado, simple past. Tranquilo aí, pessoal. Vamos dando feedback para mim, hein? Se tá nenhuma dúvida, tá bem? De boa? Lá, simple past. Vamos colocar, então... Vou colocar com eu aqui. Vocês chegam do trabalho, né, Zé? Da Sona, né? É a última parte, tá acabando já, galera. 2 minutinhos. Então, vamos lá. Eu não... Eu não vou. Eu não vou... Eu não vou cedo. Não, vou colocar para a praia. Vamos lá. Eu não vou para a praia. Eu tenho aqui sujeito, a negativa. Agora aqui, ó, o verbo agora é só o voo. Tá vendo que não tem outro verbo aqui, ó? Só o voo sozinho, firmeza? Deixa ele aí. Para a praia, complemento. Bom, vou lá no inglês. O que eu preciso? Sujeito, auxiliar, o not, o verbo e o complemento. 3 tempos. Pessoal, se eu soubesse isso aqui quando eu fui para os Estados Unidos, eu tava, nossa, rachando em ganhar dinheiro. Só isso aqui já é uma base quase de, sei lá, pelo menos uns 3 anos aí de inglês, galera. Tô fazendo com vocês. Lógico, a gente não tá exercitando, mas a base é essa aí. Você entendeu essa aí, só falta vocabulário pra você preencher. Fica top mesmo, dá pra ir embora. Vamos lá. Eu, em inglês, I. O auxiliar, vamos pular por enquanto. Não, not. E o verbo, agora sim, verbo sozinho, verbo ir. Aí sim, beleza, posso colocar o go. Para a praia, para to, de, que é para a praia, beach, to the beach. O que está faltando? Auxiliar, meu objetivo. Auxiliar no passado. Então, auxiliar do passado é did. Posso juntar as duas, professor? Did not? Posso juntar. Vai ficar como didn't. É só o T que fica separado com o apóstrofe ali. Fechadex, galera? Belezinha? Pessoal, a aula de hoje é isso daí, galera. Fiz 3 tempos verbais com vocês, os 3 tempos básicos, passado, presente e futuro, de 50 minutos, tá? Na interrogativa e na negativa, que são as frases que têm auxiliar. Frase afirmativa não tem auxiliar, e aí a gente vê numa próxima aula. Vamos ver se, como é que vai ficar aí as próximas aulas, mas daí a gente entra nesse conteúdo aí e fecha esse pacote. Beleza, guys? Então, é isso aí pela aula de hoje. Uma boa aula aí para vocês aí o restante da noite. Eu vou interromper aqui.